Nós vivemos em um mundo onde as pessoas se cobram demais e nos cobram demais. Muitas vezes nós acreditamos que precisamos ser perfeitos. E, tipo assim, não dá para ser perfeito. Ninguém é perfeito. Nós não somos perfeitos. Então vamos parar de querer ser perfeitos e vamos parar de cobrar perfeição, porque todos nós, independente de quem sejamos, temos falhas. E não são poucas, são muitas falhas. E eu já quero tirar esse peso das suas costas, eu quero tirar esse fardo das suas costas, sabe? Eu quero trocar essa ideia com você aqui e eu quero que você saia daqui mais leve, mais tranquilo e disposto a viver uma vida e uma vida abundante na face da terra. Literalmente isso, uma vida abundante na face da terra. Então fica comigo aqui. Se caiu de paraquedas, está perguntando quem é esse cara, eu sou o Kleber. É um prazer ter você aqui, é um prazer estar aqui com todos vocês. Você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo e eu te convido para fazer parte dessa comunidade de homens, mulheres incríveis que querem se aproximar de Deus e que querem realmente viver uma vida extraordinária na face da terra. O que a gente aprende nesse canal? Aqui a gente aprende sobre fé, a gente conversa sobre espiritualidade, sobre desenvolvimento pessoal e profissional. Então, bora lá, vamos trocar nossa ideia. Deixa seu like, você ajuda a espalhar a mensagem para mais pessoas. E vamos trocar essa ideia hoje. Então, pare de querer ser perfeito. Você já percebeu como as pessoas cobram perfeição nos nossos dias? E como é difícil para as pessoas e para nós aceitarmos as falhas uns dos outros? Nós vivemos em dias assim, isso é incrível. E você sabe o que é mais interessante em tudo isso? É que todos nós temos defeitos, nós não somos perfeitos. Só existiu um único perfeito na face da terra e esse único foi Jesus. Fora ele, todos nós temos defeitos, mas parece que o defeito dos outros é maior do que o nosso. E parece que o espírito de julgamento, ele cresceu tanto nos nossos dias que nós vivemos para apontar o defeito dos outros, mas nunca paramos para olhar os nossos próprios defeitos, as nossas próprias imperfeições, as nossas próprias falhas. E nós temos falhas, e não são poucas, são muitas, muitas e muitas mesmo. Muitas. São muitas falhas. Mas nós muitas vezes nos julgamos os super-heróis, o Superman. E observa isso. Só que quando a gente tira esse peso das nossas costas, tiramos esse peso da nossa vida, nós vamos começar a ter uma vida mais leve, uma vida mais eficaz, uma vida mais tranquila, uma vida literalmente mais verdadeira. É, mais verdadeira. Porque nós vamos aprender que, como seres humanos, todos nós temos falhas, que, como seres humanos, nenhum de nós somos perfeitos, e, como seres humanos, nós podemos todos os dias aprender algo novo, e todos os dias nós podemos crescer e crescer juntos na face da terra. Então, nós começamos a colocar isso dentro do nosso coração. Outro dia eu estava vendo uma matéria e um carro de uma determinada empresa, uma empresa grande, inclusive uma empresa de celular. Infelizmente, ele pegou fogo e, por ele ser elétrico, as portas travaram e, infelizmente, as pessoas que estavam lá dentro acabaram perdendo a sua vida. E aí, de repente, as ações dessa empresa, elas despencaram na Bolsa de Valores. E aí me veio isso na minha cabeça. Por que elas despencaram? Porque as pessoas querem perfeição em tudo, mas esquecem de que elas não são perfeitas, mas elas querem perfeição em tudo. Nós queremos a melhor imagem, nós queremos o melhor carro, nós queremos a melhor casa, nós queremos a melhor empresa, nós queremos o melhor celular, a melhor roupa, o melhor isso, o melhor aquilo, e tudo tem que ser com perfeição, não pode ter defeito nenhum, porque nós precisamos de coisas perfeitas. E aí você já parou para pensar, se Deus fosse olhar para você, se Deus fosse olhar para mim e dissesse assim, olha, Kleber, o negócio é o seguinte, você tem que ser perfeito. Se você não for perfeito, eu não vou te aceitar. Do jeito que você está, eu não vou te aceitar. E sabe o que é interessante? Deus olha para mim, Deus olha para você e Deus diz assim, vinde a mim como você
está: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aprendam de mim, eu sou manso, eu sou humilde, vocês vão encontrar descanso para a vossa alma. Então Deus não nos cobra a perfeição, porque Ele já é a perfeição. E a força dele se aperfeiçoa na onde? Nas nossas fraquezas. Então Deus, que é Deus, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, reconhece que nós, seres humanos, somos cheios de imperfeições, somos cheios de falha. E por que nós, seres humanos, queremos que outros seres humanos como nós, sejam perfeitos? Perfeitos. Tudo tem que ser perfeito. E não tem que ser perfeito. Vamos parar de cobrar perfeição. Vamos parar de criar essa paranoia na nossa mente, porque isso é pesado demais. Sabe, relacionamentos estão sendo destruídos porque um fica cobrando perfeição do outro. Um fica querendo que o outro faça mais, que o outro seja mais, que as coisas sejam diferentes. E não é assim. Todos nós temos imperfeições. Nós não somos super-heróis, somos pessoas normais, somos iguais, entende? Iguais, todos nós temos defeito. Talvez o meu defeito é diferente do seu, mas você tem e eu tenho. Nós temos defeitos, nós não somos perfeitos. Seu computador de vez em quando trava, seu celular de vez em quando dá uns... E não adianta falar assim, mas eu tenho o iPhone 17 Pro Max e o meu não trava. Mentira, todos uma hora ou outra dá um bugzinho, a gente sabe disso que acontece. Por quê? Porque foram feitos por seres humanos. E seres humanos têm falhas. Têm falhas. E sabe o que é interessante? Nem todo mundo levanta todos os dias com um sorriso de um lado no outro da orelha. Nem todo mundo todos os dias dormiu a melhor noite da vida. Nem todo mundo todos os dias abre a sua geladeira e tem tudo aquilo que ele precisa para ele e para sua família. Nem todo mundo todos os dias abre o aplicativo do seu banco e vê sua conta recheada com dinheiro para pagar tudo e sobrar dinheiro. Não acontece isso. No mundo real não existe perfeição. E qual que é um dos problemas dessa perfeição? É a bendita da internet. Principalmente o bendito do Instagram. As pessoas veem aquilo que as pessoas querem mostrar, elas não mostram o mundo real, e no mundo real tem machucados, no mundo real tem dor, no mundo real tem tristeza, no mundo real tem sofrimento, tem angústia, tem decepções. Não, só mostra como se fosse a vitrine de uma loja, impecável, uma vida impecável, e essa vida não existe. Tira essa ilusão de dentro da sua alma, tira essa ilusão de dentro da sua mente, tire essa ilusão da perfeição de dentro de você, porque nós não somos perfeitos. Pare com as comparações. Você quer se comparar com alguém? Se compare com você mesmo. Olhe para você ontem e veja como você estava e como você está agora. Então, se você quer medir alguma coisa, meça você mesmo. Não coloque a régua dos outros para medir a sua vida, porque cada um tem uma história, cada um viveu de uma forma, cada um veio de uma maneira, cada um foi gerado de uma maneira, cada um cresceu numa família diferente, cada um passou por traumas diferentes, porque somos únicos na face da terra, não existe outros como nós, somos únicos. Então, cada um tem a sua história, tem a sua essência. Então, evite se comparar com os outros. Evite. Exemplos bons você pega, traz para sua vida, mas evite. Você quer se parecer com alguém? Tente se parecer com Jesus. Tente se parecer com Jesus, porque quando nós tentamos nos parecer com Jesus, aí é bacana. Então nós vamos ter que ser perfeitos. Olha que interessante, Jesus, mesmo sendo filho de Deus, sendo Deus o Todo-Poderoso, mesmo realmente ele sendo carregado de perfeição, ele teve fome, ele teve sono, ele chorou porque teve tristeza, ele teve angústia na sua alma, ao ponto dele orar tanto, suar tanto, e o seu suor se converter em sangue, ele sentiu dor, ele sentiu tudo aquilo que você sente, tudo aquilo que eu sinto. Porém, ele teve compaixão, ele teve humildade, ele demonstrou amor, generosidade, ele demonstrou entrega, ele se doou, ele se entregou por nós. Então, se nós tentarmos nos parecer com Jesus, muita coisa vai mudar, porque nós vamos cobrar menos e nós vamos oferecer mais. Nós vamos entregar mais. Vamos entregar mais.
Eu amo a história de um senhor outro dia, e ele disse assim que ele mora num lugar bacana, tem uma vida bacana, e ele disse para Jesus que ele queria ouvir mais a voz de Jesus e tal. E ele estava andando na rua e vinha vindo uma pessoa em condição de rua, e o cheiro dessa pessoa já era forte, e ele disse que literalmente ele ouviu no seu ouvido dizendo assim: abraça ele. E ele foi. Mas quando eles chegam perto, ele não conseguiu. E ele saiu. E ele foi andando. E ele foi chorando, porque ele não conseguiu. Aí essa mesma voz disse para ele assim: olha, deixa eu te falar uma coisa. Ele disse: fala, Senhor, me perdoa, Senhor, eu queria muito ter abraçado, mas eu não consegui. Aí ele falou assim: você viu? Você não conseguiu abraçar ele, não é por causa da pessoa, mas é por causa do cheiro, porque ao seu julgamento era algo repugnante, correto? É correto, Senhor. Então, mas você não conseguiu. E você já parou para pensar que todos os dias vocês chegam muito pior do que essa pessoa para mim? E mesmo assim, eu não julgo vocês. Eu literalmente abraço vocês. Eu dou a vocês uma nova chance, uma nova oportunidade. Aí ele falou: cara, quando eu ouvi isso abriu um leque na minha mente. Mas assim, abriu a minha visão de uma maneira muito sobrenatural, porque é uma realidade. Às vezes nós achamos que somos perfeitos, que somos os... Infelizmente a religião colocou isso na cabeça das pessoas e nós não somos perfeitos. Isso é se desenvolver pessoalmente. Quando você entende que você não é perfeito, mas que você é uma pessoa que está construindo degrau em degrau, você está a cada dia avançando um pouco mais, andando um pouco mais, chegando um pouco mais próximo da sua essência, da sua vitória, do seu milagre, do agir de Deus para a sua vida. Então você parou de se comparar com os gurus da internet, você parou de se comparar com os influências da vida e você começou a se comparar com Jesus. Então você entendeu que você tem que ser mais amoroso, mais generoso, mais compreensivo, mais compassivo, mais perdoador, você tem que ser mais doador, você tem que realmente viver o sobrenatural na sua vida. Então isso queimou dentro do seu coração e isso gerou a essência dentro de você e fez de você uma pessoa completamente diferente na face da terra. Você está entendendo? Completamente diferente. Então vamos parar de querer ser perfeitos e vamos ser apenas seres humanos que dependem de Deus para agir na sua vida. Dizer para você, pare de querer ser perfeito e agora você senta no sofá e fica lá de boa esperando as coisas acontecerem. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É dar o seu passo, fazer a diferença, é crescer de degrau em degrau e nunca se julgar superior a ninguém, porque todos nós perante Deus somos iguais. Todos nós somos iguais. Somos fruto do sonho de Deus. Todos, independente de quem seja, todos, e todos têm uma história. Então, olhe para as pessoas com o olhar de Jesus e nunca com o olhar de ser humano, porque se você olhar com o olhar de ser humano, você vai julgar. Você vai julgar, eu vou julgar, nós vamos julgar. Então vamos olhar com o olhar de Jesus. Você pegou? Fez sentido para você? Você entendeu? Queimou aí dentro do seu coração? Gerou isso aí dentro da sua vida? Quero que você compartilhe comigo aqui nos comentários. E vamos parar de ser perfeito, tá bom? Vamos parar de ser perfeito. E se você quer crescer um pouco mais, conhecer um pouco mais, aqui dentro da descrição desse vídeo tem o nosso e-book. Vai lá, abençoe a nossa vida e nós abençoamos a sua. Bom, ó, beijão no seu coração, tamo junto até a eternidade. Tá vendo? Tá aparecendo uns vídeos aqui? Nos vemos no próximo vídeo. Compartilha, pra cima.